Entre os anos de 1861 e 1865, os Estados Unidos da América viveu um dos períodos mais violentos e decisivos de sua história, a Guerra Civil. Nela, a União do Norte enfrentou os Estados Confederados da América, uma união política formada pelos Estados do Sul em oposição à centralização do Norte e à abolição da escravatura, estabelecendo contato com países europeus e americanos a fim de obter força política para enfrentar o Norte. Mesmo assim, a Confederação nunca foi reconhecida como tal devido ao crescente poder e influência da União. Mas ainda assim, alguns países se mostraram solidários à causa confederada, e um deles foi nada mais nada menos do que o Brasil, que na época passava pelo período imperial. Em certos momentos durante a guerra, o Império do Brasil mostrou laços de fraternidade e apoio à Confederação, mesmo que de forma indireta. Mas aí você pergunta, por que o Império demonstrou um certo apoio à Confederação? O que ganharíamos com isso e o que os dois países tinham em comum? Essas dúvidas serão respondidas ao longo do vídeo. Antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em 1861, começava a Guerra Civil Americana, onde os Estados do Sul, cuja economia girava em torno da escravidão e eram contra a centralização do Norte, declararam a separação da União e formaram os Estados Confederados da América. Esse novo Estado possuía a grande característica de ter um governo descentralizado e manter a escravidão como forma de mão de obra. A princípio, alguns países europeus e latinos até demonstraram certo apoio à Confederação, seja por convergência ideológica ou por vingança contra os Estados Unidos, como era o caso do México, que alguns anos antes havia sido invadido pela União e mais da metade do seu território tinha sido anexado. Aliás, alguns países europeus auxiliaram o Sul de forma indireta, fornecendo postos de abastecimento e não atacando navios confederados. Esse foi o caso do Reino Unido e da Espanha, por exemplo. Mesmo assim, os Estados Confederados não eram reconhecidos internacionalmente para evitar divergências com a União, que na época era um país emergente. E estando ciente desse crescimento e poder, o presidente Abraham Lincoln pediu aos países europeus e americanos que não fornecessem suprimento nem ajuda aos navios confederados no Atlântico, pedindo também que eles fossem reconhecidos como navios piratas e rebeldes. A maioria dos países aceitou e a Confederação ficou cada vez mais isolada. No entanto, um país em específico se recusou a aderir à exigência. Sim, estou falando do nosso querido Brasil. O Império do Brasil não acatou o pedido dos Estados Unidos e permitiu que os navios confederados ancorassem na costa brasileira e pegassem mantimentos. O governo americano acusou o Brasil de romper a neutralidade e apoiar o Sul, mas o governo brasileiro afirmou que aquilo era apenas uma demonstração de soberania nacional. Esse caso causou um certo abalo nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse abalo teve seu auge em 7 de outubro de 1864, quando o navio confederado foi afundado por um navio da União perto do porto de Salvador, ou seja, em mares do Brasil. O Império acusou a União de estar violando a soberania do país, já que havia atacado um navio que legalmente estava ancorado em um porto nacional. Além disso, o Império exigiu que o capitão do navio fosse julgado no tribunal de guerra, mas nada aconteceu. Esse episódio ficou conhecido como Incidente da Bahia. Existiam dois principais motivos pela qual o Brasil apoiou, de certa forma, a Confederação. Uma delas era pelos interesses imperialistas que os Estados Unidos começaram a ter pelo Brasil, principalmente em relação à produção de látex. Aliás, nessa época o intervencionismo americano estava começando a nascer através da influência política na América Latina. Outro motivo era porque o Brasil era um dos últimos países americanos a manter a escravidão, que era uma das principais bandeiras da Confederação. Os Estados Unidos, com o governo escravista, não deixariam o Brasil tão isolado politicamente, já que a maioria dos países americanos já tinham abolido a escravidão, sendo ela mantida apenas pelos Estados Unidos, Brasil e Cuba. Ainda com tudo isso, os brasileiros sabiam que não podiam se aliar à Confederação e nem reconhecer o Estado como legítimo, já que isso seria visto como uma declaração de guerra e poderia gerar ainda mais conflitos ao país. Existia ainda um plano dos confederados de criar um tipo de tríplice aliança entre o Brasil, Estados Unidos e Espanha, que eram os grandes estados escravocratas da época. No entanto, a derrota confederada em 1865 fez esse plano ficar apenas no papel, e o Brasil nunca deu sua opinião sobre ele. Com o fim da guerra, o sul dos Estados Unidos sofreu com a destruição e a falência da maioria das famílias latifundiárias, principalmente devido à abolição da escravatura. Com isso, algumas famílias americanas imigraram para outros países da Europa e América Latina, sendo um deles o Brasil.
O próprio imperador Dom Pedro II chegou a arrendar terras a grandes empresários americanos que haviam falido, já que estava interessado na produção de algodão e tabaco no interior de São Paulo. Ainda agregando o fato da escravidão ainda ser praticada e legalizada no Brasil, milhares de famílias americanas imigraram entre 1865 e 1885. A produção de algodão ajudou a impulsionar a economia da província de São Paulo, e os imigrantes ajudaram a fundar a Vila dos Americanos, atualmente conhecida como Americana. Ao longo dos anos, a cidade foi importantíssima na história de São Paulo e do Brasil, participando de eventos como a Revolta Constitucionalista e o recrutamento de soldados para a Segunda Guerra Mundial. Outra cidade bem importante na imigração americana foi Santa Bárbara do Oeste, que até hoje possui uma considerável população de brasileiros com ascendência americana. Inclusive, é por lá que acontece a polêmica Festa Confederada, onde os participantes celebram a ascendência americana, comem pratos tipicamente sulistas e hasteiam a bandeira confederada. O motivo da polêmica dessa festa é que ela é acusada de promover a supremacia branca por alguns grupos, mas os participantes afirmam que ela é apenas uma celebração cultural e não ideológica. Isso tudo foi fruto da pequena, mas não inexistente relação entre os Estados Unidos com o Império do Brasil. Você sabia da existência dessa relação? Sabia da existência de uma cidade brasileira fundada por americanos e ainda da famosa Festa Confederada? Inclua sua opinião nos comentários. Não se esqueça de já ir deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.